Olá, eh, hoje eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito da sociologia compreensiva de Max Weber e de suas repercussões na reflexão sobre o direito, né? Ou seja, trata-se aqui de tecer algumas considerações sobre as repercussões no campo da sociologia do direito da construção teórica elaborada por Max Weber. Então, nesse sentido, no primeiro momento, eu vou fazer referência a alguns conceitos gerais que compõem, digamos assim, né, o quadro de organização da sociologia weberiana e depois demonstrar um pouco, né, como que isto repercute em termos de uma compreensão sociológica do direito. Então, nesse sentido, eu vou, desta forma, né, trazer algumas contribuições complementares à reflexão que vocês estão fazendo através das unidades de aprendizagem. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, né, estabelecendo um pouco essa diferenciação entre a sociologia de Weber e as duas outras grandes matrizes do pensamento sociológico. Então, enquanto que a sociologia de Durkheim tem como objeto central o fato social, ou seja, a compreensão de realidades relativas à organização da nossa vida coletiva, que subsistem em si mesmas de forma independente das percepções pessoais, das convicções subjetivas, etc. Ou seja, Weber procurava detectar a realidade social como uma coisa a ser explorada, né? Ser compreendida, até quantificada, né? E, nesse sentido, havia, digamos assim, uma expectativa de construção de um conhecimento científico objetivo sobre a realidade social. Bom, aí a gente já pode fazer uma primeira distinção em relação a Weber, né? Weber, ele vai procurar construir também a compreensão da sociedade em patamares científicos, mas trazendo à tona o dado fundamental, né, que a realidade social ela é tecida a partir das subjetividades. A realidade social ela é encontro de subjetividades. Então, ela se constitui, portanto, como uma realidade intersubjetiva e não propriamente objetiva. O máximo que a gente pode pensar nesse aspecto, né, é que a gente pode tentar detectar até certo ponto uma certa objetividade da intersubjetividade, né? Então, na perspectiva weberiana, portanto, a realidade social ela tem uma tessitura própria que provém da maneira como as pessoas vão construindo a sua ação social na relação com os outros. E aí a gente já tem, pode ser assim, uma primeira grande diferenciação. Enquanto que o objeto principal da sociologia funcionalista de Durkheim era o fato social, o conceito fundamental da sociologia weberiana, da sociologia compreensiva weberiana, é a ação social, né? Ou seja, Weber vai chamar atenção para o fato que as relações humanas elas vão sendo produzidas, né, num jogo interativo contínuo, né, no qual, né, há uma orientação recíproca dos atores no comportamento alheio. Ou seja, na perspectiva weberiana, o que é próprio do conhecimento científico sociológico é a compreensão desta relação que nós vamos estabelecendo com as outras pessoas e que vai nos constituindo enquanto atores sociais. Então, eu constituo-me, por exemplo, como professor em relação a vocês como alunos, a partir de uma construção recíproca.
o que é ser aluno hoje, 2023? O que é ser aluno no século XXI? O que é ser professor no século XXI? O que é ser aluno e professor no século XXI no Brasil, no contexto de uma universidade católica comunitária localizada na cidade de Santos, né? Então, veja, você tem um conjunto de percepções, de partilhas de significados, né, que vão, pode-se assim, informando para mim o que é ser professor, ao mesmo tempo que informando para vocês o que é ser aluno, e nesta relação de professores e alunos, nós vamos elaborando o significado das nossas interações, das nossas relações intersubjetivas. Então, portanto, cabe à sociologia este mergulho na compreensão do significado da ação social. A ação social, ela é tecida, pode-se assim, né, nessa relação contínua dos diversos atores sociais, né, da nossa inserção em papéis, em funções, em relações sociais. Então, essa inserção ela vai sendo produzida e vai produzindo significados. Então, nesse sentido, né, cabe à sociologia desvelar os motivos que vão orientando esta nossa relação e os desdobramentos desta relação na compreensão que nós temos reciprocamente uns em relações aos outros. Então, nesse aspecto, né, veja, a gente está se diferenciando bastante do que é a sociologia funcionalista de Durkheim, que tinha assim, uma certa expectativa que nós poderíamos isolar as relações, os fatos, os grupos, as condutas sociais, como se elas tivessem uma tessitura objetiva própria, né? Veja que Durkheim é herdeiro ali, né, daquele impulso fundador da sociologia que vem de Comte, né, que havia uma certa expectativa de tentar explicar as realidades coletivas de uma forma semelhante à maneira como nós explicamos as realidades naturais, químicas, físicas, objetivas, né? Pode ser assim, dessa objetividade natural, né? Que você vai encontrar na física, na química, na biologia, assim por diante, né? Então, nesse aspecto, pode ser assim, Weber se diferencia bastante. Também se diferencia em razão da realidade dinâmica, né? Quando você pensa em ação social, você está pensando não somente num jogo intersubjetivo de relações, mas também de uma realidade que se faz continuamente e se refaz continuamente, né? Então, veja, por exemplo, né, nos últimos anos, recursos audiovisuais, né, uma aula como essa, uma aula, né, que utiliza procedimentos de ensino à distância, mudaram de forma significativa a relação entre professor e aluno, para ficar aqui no nosso exemplo, né? Então, nesse aspecto, e daqui a um tempo isso vai se modificar de novo, enfim, impactos tecnológicos, problemas cataclismas, problemas ambientais, etc., né, podem gerar uma reelaboração do que significa estudo, universidade, aluno, professor, ciência, etc. Então, Weber, ele tem, portanto, digamos assim, uma perspectiva mais dinâmica do que Durkheim com relação à compreensão das realidades coletivas. Com relação, perdão, a Karl Marx, a distinção se dá precisamente porque Marx está procurando compreender a realidade social a partir da sua tessitura conflitiva, notadamente para os conflitos de classe que se dão em torno da maneira como nós organizamos a produção e a reprodução da nossa vida material. Então, Weber, ele não nega essa perspectiva, ele é posterior a Marx, é posterior a Durkheim, posterior a Marx, ele não nega esta perspectiva da conflitividade, do conflito de classes, né? É por isso que é possível também situar a sociologia weberiana na perspectiva do paradigma da sociologia do conflito, né? Porque não há uma contradição nesse aspecto, nem também
uma contradição com relação ao aspecto processual, pode ser assim. Marx, todo o esforço de Marx é no sentido de compreender o movimento, né? Ele vai compreender o movimento na perspectiva dialética, na perspectiva das contradições, das tensões que vão gerando polarizações e vão possibilitando a reorganização da vida coletiva em patamares cada vez mais elevados, que tem uma consistência de organização mais sofisticada, assim por diante. Então, Marx vai compreendendo a história como a história do conflito, notadamente do conflito de classes que se organiza em torno do processo produtivo. Ora, Weber não está negando isso, né? Mas ele está, digamos assim, colocando uma lente que também é dinâmica, que também tenta acompanhar o movimento da história, da sociedade, etc., sem aquele ranço mais estático, digamos, da sociologia positivista, da sociologia funcionalista. Então, nesse sentido, ele está próximo de Marx. Agora, a leitura que ele faz não é propriamente pela mediação das classes sociais. Não é que ele não considere a configuração das classes sociais, mas a perspectiva dele é como que o comportamento nas classes sociais, entre as classes sociais, nos grupos sociais, nos papéis, nas relações sociais, como que isso vai sendo tecido a partir da partilha de significados, né? Da inter-relação, né, dos sujeitos entre si, né, da compreensão dos sujeitos a partir do olhar do outro, é uma perspectiva interacionista. Então, digamos assim, enquanto que Marx está olhando a sociedade e vendo o conflito, notadamente o conflito das classes sociais, e a partir disso ele vai desvelar as relações de dominação, de exploração, os procedimentos ideológicos, etc. Weber está vendo a mesma coisa, mas, digamos assim, tenta penetrar na subjetividade, na intersubjetividade das pessoas que compõem as classes sociais, das significações que os conflitos vão tendo, assim por diante. Então, portanto, não se trata de uma visão antagônica a Marx, mas de uma visão diferente de Marx, né? Essa diferença pode gerar, né, pode ser assim, explicações sobre a realidade bastante distintas. Então, por exemplo, quando Weber analisa o capitalismo, ele vai procurar explicar a partir de uma mudança que vai se dando no campo moral, notadamente na relação da moral com a religiosidade, né? Isso aparece, por exemplo, naquele seu trabalho que ficou, né, pode ser assim, como uma das grandes obras que ele produziu, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então veja que ele está procurando pensar o capitalismo, mas a partir dessa tessitura cultural, subjetiva, como que as pessoas, na sua relação com Deus, na relação que elas têm umas com as outras, na forma como a religiosidade se traduz numa moralidade, como que isto criou as bases de organização de comportamentos que possibilitaram os processos de acumulação e de organização do modo de produção capitalista. Então, enquanto que Marx, portanto, Weber aí o fator cultural, subjetivo, intersubjetivo tem um destaque maior. Marx está procurando compreender o modo de produção capitalista, mas sem entrar nessa subjetividade. Ele está tentando compreender a partir, digamos assim, uma certa objetividade das relações produtivas, das relações econômicas, das relações de domínio econômico e assim por diante. Então, nesse sentido, você tem aí, portanto, uma forma, né, de compreensão da realidade social que é distinta, né, que vai produzir resultados diferentes. Então, você fala, poxa, mas o que que pode ser assim, a obra máxima, digamos, né, do pensamento de Marx, né, o Capital, o que que tem a ver com a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Digamos assim, estão olhando para a mesma realidade, mas estão olhando com lentes diferentes. Marx está vendo os processos de organização econômica
em torno dos quais se dá a conflitividade de classe, as relações de exploração, a extração da mais-valia, o domínio de classe, a organização do Estado em função da classe dominante, a exploração da classe trabalhadora, a ideologia para legitimar esse processo, etc. Enquanto que Weber já procura analisar esses processos que estavam, pode ser assim, em curso, né, que no século XVIII, século XIX, começo do século XX. Weber vive entre o século XIX e o século XX, mas ele tenta compreender isso a partir, né, digamos assim, dessas referências de comportamento moral, religioso, cultural, subjetivo, ou seja, do significado que as pessoas vão dando para a sua conduta econômica, né? Então, portanto, são leituras distintas, não são propriamente antagônicas. Bom, então a partir disso a gente já pode observar, né, alguns elementos fundamentais aí do pensamento sociológico, né? Weber ele vai, digamos assim, para conseguir compreender o jogo da ação social, ele vai elaborar a noção de tipos ideais, né? O que seriam os tipos ideais? Seriam como que recursos conceituais que revelariam as construções de significado na ação social, né? Então, o objeto fundamental da sociologia weberiana é a ação social. Esta ação social ela vai se constituindo a partir desse relacionamento, né? Dessa projeção, aquilo que eu exemplifiquei, né? Então, eu enquanto professor, vocês enquanto alunos, há uma projeção recíproca aqui e que se retroalimenta o tempo todo. Eu vejo vocês a partir da significação que a minha experiência social me dá sobre o que é ser aluno, e ao mesmo tempo, em função disso, eu construo uma identidade de professor a partir disso que eu estou entendendo que seja a forma como hoje se constitui, né, a identidade de aluno. E vocês, ao mesmo tempo, né, fazem isso. Então, repare, no fundo, a gente vai sempre se orientando por uma espécie de idealização conceitual na nossa relação. Ora, a sociologia, né, como esta ciência da compreensão do significado da ação social, que possibilita desvelar os motivos, os desdobramentos da ação social, a sociologia nos ajuda, portanto, na visão weberiana, né, a sistematizar, né, com rigor conceitual, com precisão lógica, sistêmica, a construção desses tipos ideais. Então, a gente consegue entender, fazer uma análise científica das relações sociais, digamos assim, nesse mesmo movimento do qual elas brotam da subjetividade e constitui intersubjetividades, né? A gente pode construir um conhecimento científico a respeito desses tipos ideais. Aí o Weber ele vai utilizar isso de diversas formas ao longo das suas várias obras, né? O Weber tem uma produção muito grande, pode ser assim, né? Foi um pesquisador com fôlego, né? Significativo para pensar diversos aspectos da vida social, mas ele vai dizer o seguinte: olha, a gente vai organizando sempre na nossa ação e a sociologia vai sistematizando, né, esses tipos ideais. Mas ele vai, dentre outros, detectar 4 tipos ideais de ação social, né? A ação social tradicional, que é aquela na qual nós nos orientamos nas relações uns com os outros a partir daquilo que é uma referência do passado, né? Então, é, por exemplo, né, como se comportar dentro de um casamento, né, como se comportar dentro de um fórum, né, como atuar como professor, como advogado, como promotor, como, é, enfim, né, se comportar no ambiente festivo, né, como organizar a vida de estudo, como organizar a vida econômica, enfim. A tessitura dessa ação social
ela muitas vezes se dá numa referência de passado, né? Ou seja, eu vou pensar o que é ser casado, né, me relacionar, etc., a partir de noções de passado. Então, por exemplo, se eu estou numa sociedade que é monogâmica, eu vou pensar o casamento de uma perspectiva monogâmica. Se eu moro se eu vivo numa sociedade poligâmica, eu vou pensar o casamento a partir de uma perspectiva poligâmica. Ou seja, a monogamia e a poligamia são referências do passado que orientam a minha ação e a ação das pessoas com as quais eu vou relacionar como uma referência, né? Então, são tipos de orientação da nossa existência que situam-se no passado e que a gente tende a reproduzir como costume. Então, é a ação social tradicional. Outro tipo de ação diz respeito à ação social afetiva, né? É um outro tipo ideal de compreensão das nossas condutas. Ou seja, é, é, é muito comum, né, que nós organizemos as nossas inter-relações, né, a partir das emoções que, pode ser assim, nos servem balizamentos, como sinalizações e como fonte de sentido, né? Então, por exemplo, né, os afetos que organizam uma sociedade mais individualista como a moderna são afetos distintos daqueles que orientavam a conduta das pessoas em sociedades mais coletivistas, né? Então, uma das características da modernidade é que nós vamos nos tornando cada vez mais individualistas. Então, nesse aspecto, os afetos que alimentam o meu individualismo são diferentes dos afetos que alimentam uma relação mais solidária com os outros. Então, na construção da nossa ação social, a gente, né, via de regra, pode-se assim, ser orientado em grande medida pelos afetos, pelas emoções, pelos sentimentos, né, pela forma como a realidade ela afeta a nossa sensibilidade perante o mundo, né? Então, é nesse sentido que muitas vezes a nossa ação ela vai sendo pautada por isso. Então, a comoção, o sofrimento. Então, por exemplo, a gente está, né, atualmente assistindo, né, esse conflito entre o Estado de Israel e a população palestina, especialmente na faixa de Gaza, né? O conflito foi desencadeado por uma ação violenta do grupo Hamas, que gerou aproximadamente 1.400 pessoas, a morte de 1.400 pessoas, boa parte dessas civis, e, por outro lado, você tem a resposta do Estado de Israel, que está sendo uma resposta, né, absolutamente violenta, né, e já gerou a morte. Hoje a gente está no dia 1º de novembro de 2023, né, a morte de quase 10 mil palestinos, a maioria mulheres, crianças, idosos, enfim, a totalidade praticamente de civis. Então, pode ser assim, essas imagens elas podem repercutir as imagens desse conflito, né, elas podem repercutir de forma diferente nas pessoas. Elas podem estar vinculadas a sentimentos de identificação, né, com um grupo ou com outro grupo. Então, nesse sentido, as emoções, né, que vão se constituindo na observação desses fatos vão orientando as pessoas, né? Então, alguns movidos, por exemplo, com sentimentos religiosos, com vínculos familiares que os identificam com o povo judeu, vão, digamos assim, se comover mais com a morte dessas 1.400 pessoas. Outras pessoas, às vezes, não têm um vínculo nem familiar, nem religioso, etc., mas se comovem porque a ação do Estado de Israel está atingindo especialmente crianças, né? Enfim, então você tem cenas em mais de 4 mil crianças mortas. Então, nesse sentido, por exemplo, o sentimento de compaixão pode ser mais determinante na identificação
com o povo palestino do que, enquanto que no outro grupo a identificação com a religião judaica ou com a história dos judeus, etc., pode fazer com que a morte de 1.400 pessoas repercuta de forma mais intensa do que a morte de 8.000 pessoas. Então, se são 1.400 pessoas do meu grupo, isso pode me comover mais do que 8.000 mortes do outro grupo. Então, veja, repare que não se trata aqui, claro que tinha que se considerar o contexto, né, como que isto se deu, a ação lá pode ser assim, a ocupação desse território que estava, né, há quase 2.000 anos sem domínio israelense, etc., a atuação da ONU, você pode trazer conceitos, etc., mas separa a repercussão que as pessoas têm diante desse conflito, elas muitas vezes são muito mais determinadas pelos afetos que as imagens, que essas mortes, que essas vítimas civis que se pode visualizar, por exemplo, né, em rede social, etc., a repercussão disso às vezes é mais determinante do que uma elaboração propriamente conceitual, né? O que não significa que não se possa fazer uma elaboração conceitual racional e se agregar emoções, né? Assim como, veja, não é possível separar. Weber vai dizer, olha, eu posso distinguir a ação tradicional, a ação afetiva e a ação racional, que eu já vou explicar agora, eu posso distingui-las, mas na constituição da ação social, essas três perspectivas, esses três tipos ideais costumam estar juntos e misturados, digamos assim, né? Então, você tem, portanto, a ação tradicional, a referência nas nossas inter-relações é o passado. A ação, perdão, afetiva são os sentimentos, né, como que a realidade impacta, né, a nossa sensibilidade. E há um terceiro tipo de ação social que Weber subdivide em duas, né, que é a ação social racional, então aqui seria essa terceira, e que a gente pode distinguir entre ação social racional teleológica, não teológica, teleológica, que diz respeito, né, à matriz, a expressão grega telos, que significa fim, finalidade. Então, o que é ação racional teleológica? É aquela que se orienta para uma finalidade, ela tem um caráter mais pragmático, está visando os resultados, assim por diante. E a ação racional axiológica, que diz respeito a axios, né, que significa valor. Então, ou seja, orientada por convicções, por crenças, por valores, né, que são elaborados racionalmente. Então, veja, aqui a gente está num outro tipo ideal, que a gente pode distinguir, mas nunca separar dos outros dois, ou seja, da ação afetiva e da ação tradicional. Então, na ação racional, há, digamos assim, um emprego maior da nossa capacidade lógica de organização da realidade, né? De compreensão conceitual, sistemática, lógica da realidade, né? Essa compreensão ela pode se constituir em função das finalidades que a nossa ação visa, né? Ou em função da convicção, da consistência de princípios, de valores que devem orientar, né, a nossa ação. Então, nesse sentido, por exemplo, né, a gente pode pegar aqui, por que vocês estão fazendo o curso de Direito? Né? Então, você pode estar fazendo até por tradição, o pai, a mãe são da área jurídica, etc. Você pode estar fazendo curso de Direito por motivo, você se identifica afetivamente com o papel do promotor de justiça, ou do delegado, ou do advogado, ou do defensor público. Isso, de alguma forma, né, gera uma admiração, um sentimento de identificação, etc. Mas, em boa medida, isso está relacionado a um cálculo de resultados, né? Você não vai fazer uma faculdade de direito para se formar economista, ou sociólogo, ou filósofo, né, ou enfermeiro.
né, o farmacêutico, o médico, etc. Então, veja, você organiza o teu processo, né, quando você estava lá no ensino médio, já pensando qual a faculdade que você ia fazer, etc. Então, há um cálculo racional, né, você está visando, né, um determinado resultado que você quer atingir com a tua dedicação ao estudo. E aí você entra, portanto, numa faculdade de Direito, né, visando, pode ser assim, aquilo que você, né, em tese, conseguiria atingir a partir da qualificação que você adquiriu. Então, portanto, é uma ação racional teleológica, tem um telos, tem uma finalidade, né? As nossas ações racionais também, elas muitas vezes são pautadas nem tanto pela finalidade, mas pelo valor, né? Outra vez, dá para pegar até o mesmo exemplo, né? Às vezes, você nem está exatamente pensando qual carreira jurídica você vai seguir, enfim, mas digamos assim, né, o valor da justiça, você entende que o direito é um instrumento importante para organizar o Estado de forma mais justa, a relação entre as pessoas de uma forma mais justa. Então, nesse aspecto, pode ser assim, há um cálculo racional, mas em razão de um valor. Você entende que a justiça tem que se constituir como um valor fundamental na organização da vida social. E você pode entender que, fazendo um curso de direito, você tem, digamos assim, né, é uma forma de se colaborar. Agora, você pode não estar propriamente ali pensando se você vai ser advogado, ou promotor de justiça, ou juiz, etc., né? Mas é o valor, né? É a racionalidade do valor que pode estar orientando a sua escolha, né? E assim também pode ser assim, com os outros exemplos, né? Um casamento, né? Nem o casamento, ele, claro, via de regra, a relação amorosa, etc., tem uma base afetiva, né? Mas também, às vezes, ela vem num formato tradicional, porque se está numa sociedade monogâmica, você vai casar com uma pessoa, né? Poderia casar com duas, com três, enfim. Mas não, se você está numa sociedade monogâmica, você vai casar com uma. Então, a tradição te orienta, o afeto, então, o sentimento que se, enfim, despertou, cultivou por uma determinada pessoa, te leva a querer ter um vínculo com essa pessoa, mas também, repare que quando você está aberto, digamos, né, ou aberta para uma relação que pode gerar um casamento, etc., já tem aí, muitas vezes, né, uma construção racional de valores, né? Então, por exemplo, você acha importante que, sei lá, a família, eu acho importante o casamento, ou você acha que é importante na organização da tua vida você construir uma relação que vai possibilitar, eh, eh, enfim, você gerar filhos, assim por diante. Então, há um componente racional que pode, que diz respeito a valores, aliás, a própria ideia, né? Um casamento monogâmico ou poligâmico. Há uma questão de valores, né? Você quer se casar logo, você não quer fazer a faculdade, prestar um concurso. Então, tem um cálculo racional que enquadra a perspectiva do casamento, né? Você até gostaria de casar, tá, mas não, mas eu quero terminar a faculdade antes de me casar, quero prestar um concurso, etc. Então, tem um cálculo, você até adia, digamos, né, a vivência afetiva em função desses objetivos que você quer atingir, né? E assim também, outro exemplo que a gente deu, o conflito, eh, né, essa catástrofe que está acontecendo, especialmente com o povo palestino, né, aquele ato terrível que foi perpetrado contra os israelenses. Então, nesse cenário, tem afetos, tem convicções de tradição, de identificação, etc. Mas também é possível fazer, pode ser assim, né, ali uma avaliação racional, aí se tem que voltar no tempo, na história, né? Tanto a história mais remota, dos tempos bíblicos, etc., como, enfim, a história do século XVIII, surge um movimento sionista que reivindica uma terra, e a terra dos seus ancestrais, só que os palestinos já estavam lá há quase 2000 anos, e aí você tem um conflito de quem é o direito, como é que fica a questão
do direito internacional, quais são os limites, né? O direito do Estado de Israel se defender contra um ataque terrorista não justifica uma ação terrorista do Estado de Israel junto à população de Gaza. Então se entra no campo dos conceitos do direito internacional, o respeito ou desrespeito às convenções de Genebra, os protocolos de Genebra, que vão dizer que você pode ter guerra, mas a guerra não é um vale-tudo, você tem limites. Então, veja, você entra num campo no qual aí, né, entra a elaboração da história, a elaboração do direito internacional, da sociologia, da ciência política, para, e digamos assim, desenhando, né, os contornos desse conflito a partir de categorias racionais, né? Então, veja, é uma outra maneira também de se compreender a realidade. Então, não é porque eu compreendo a realidade a partir da tradição, a partir do afeto, que eu não posso compreendê-la a partir da razão e vice-versa, né? Então, na realidade, o que Weber mostrava, que a ação social ela tem esses tipos ideais, né? Mas esses tipos eles podem, digamos assim, se constituir, aliás, eles se constituem, perdão, né, sempre de uma forma relacionada, né? Ou seja, na realidade concreta, nós mesclamos na nossa ação social referências racionais, referências afetivas e referências tradicionais, né? Olha, eu estou achando que eu tinha calculado, pode ser assim, esta aula de forma um pouco mais breve. Como eu me estendi um pouco, eu acho que vale a pena a gente parar aqui e depois, na nossa próxima aula presencial, a gente retoma esses conceitos e aprofunda um pouco mais eh, alguns outros conceitos também da sociologia weberiana e relaciona esta forma de compreensão sociológica da vida com o direito, né? Ou seja, traz um pouco à tona algumas das contribuições da sociologia weberiana ao direito. Hoje a gente acabou, pode-se assim, se estendendo um pouco na compreensão desses elementos centrais da relação da sociologia weberiana com a sociologia de Durkheim e de Marx, e, enfim, e na próxima aula presencial a gente retoma esses conceitos e dá uns passos além, exatamente na direção da elaboração sociológica que Weber nos possibilita sobre a realidade do direito, né? Então, queria desejar a todos aí um, um, um bom um bom descanso, um bom estudo. Não esqueçam de acompanhar as unidades de aprendizagem e nos vemos em outro momento. Um grande abraço a todos, até mais, até logo.